Galera, mais uma vez estamos aqui. É um enorme prazer para a gente estar compartilhando um pouco de conteúdo, um pouco de informação, para que as pessoas se situem melhor, para que as pessoas consigam entender melhor o que vem se passando atualmente. E a gente está aqui de novo com a Letícia. Lê, agradeço mais uma vez. Obrigada. Deus te abençoe. E dando continuidade ao assunto que a gente vinha conversando no nosso último bate-papo, algumas pessoas trouxeram algumas dúvidas em relação às canetas emagrecedoras, ao que elas trazem de bom a gente já sabe, mas o que acaba trazendo isso de, vamos colocar assim, de ruim junto com elas, porque o fato como elas são vendidas, né, é como se elas fossem a solução de todos os problemas, e realmente de alguns são, mas de outros nem tanto. Então a gente conversou aqui antes um pouco e eu queria que você falasse um pouco o que está acontecendo, se isso é verdade, se não é, como que é. Obrigada pelo convite. Então, Imagina, hoje a gente vai especificar um pouquinho mais o nosso conteúdo relacionado ao uso das canetas emagrecedoras e quais são as vantagens e desvantagens, né? Se é que existem desvantagens. Sim. Né? Eu acho que hoje a ideia é a gente poder aprofundar em como os pacientes podem fazer uso das canetas. Sim. E potencializar, né? Sim. O uso da caneta não é só a respeito de tirar a saciedade ou o apetite. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta, né? Que são as canetas, e principalmente aí o que está mais em alta, que é a tirzepatida, né? E que é uma ferramenta extremamente válida quando a gente pega um paciente que talvez a única opção que ele teria agora seria uma cirurgia. Sim. Né? Sim. Então, essa semana eu peguei um caso na clínica de uma paciente que já tinha tentado tudo e que tem uma grande dificuldade na questão palatável mesmo, na questão de estar trabalhando reeducação alimentar. Então, imagina, é muito difícil a gente pegar uma pessoa que durante 40 anos comeu errado, por mais que ela tenha vontade, como que muda o paladar? E agora ela vai ficar ainda sem comer, né? Porque muitas pessoas, elas acabam caindo nesse viés. Então, assim, essa paciente já estava evoluindo para cirurgia. Na verdade, não. Foi um trabalho que a gente fez em terapia. Antes dela estar passando por esse processo que é irreversível, que é uma cirurgia bariátrica, de estar tentando o uso da caneta, né? Porque a tirzepatida, ela dá essa possibilidade do paciente fazer essa alteração do paladar. Sim. Mas, né, hoje o programa, eu acho que a ideia é essa. Como? Não é só tirando a fome. Sim. Ela vai precisar de uma nutricionista porque ela não vai querer comer, não vai ter fome, mas vai resolver os problemas dela. Geralmente é o que a gente escuta muito, né? Só que a pessoa às vezes acaba deixando de comer, mas colocando alguma outra coisa no lugar. Sim. Ou é bebida, ou é algo que traga um certo prazer para ela. Exatamente. E a gente tem que pensar que a caneta ela é muito tentadora porque é rápido. É instantâneo, é quase que instantâneo, rápido. Né? A pessoa ela vai perder peso rápido. Então, assim, a gente vive num mundo onde as pessoas querem resultado agora. Sim. Né? E por ser um tratamento que não é barato, então a pessoa pensa assim, ok, a caneta eu não vou comer. E eu vou perder peso rápido. Ah, não vou gastar dinheiro com Nutri, eu não vou comer. Com psicóloga, muito menos. Ah, não, com psicólogo e nutricionista, esquece. A nutricionista, ainda que hoje, assim, as pessoas têm um pouco mais de consciência, mas com psicólogo, jamais. É um pouco até distante, né, para as pessoas. Mas talvez o que a psicóloga tem a ver? É que talvez para a pessoa, o motivo dela ir a um psicólogo, provavelmente, seria estar fora do peso ou em desconforme do que ela estava se sentindo. Isso. Só que aí, quando ela aparece com uma caneta com a solução disso tudo, para que eu no psicólogo? Malemar, vou no nutricionista, vou me
fazer minha dietinha ali e acabou. Exatamente. Só que aí é aonde a gente está entrando. Exatamente. E aí é o grande contexto hoje do nosso tema é: a caneta, ela tira a fome fisiológica, ela não tira a fome emocional. Sim. Então, assim... A fome emocional quer dizer que não seria só o alimento em si. É o alimento associado à emoção. Então, Sim. a gente tem que entender... Isso entra bebida, Tudo. todo tipo, não é só comida. Não só comida. A gente tem que entender que todo mundo que tem um problema com o alimento, porque o que é o alimento? O alimento é um combustível. Sim. Então, a gente come para quê? A gente come para estar nutrido. Ponto. A gente não come para ficar feliz, a gente não come para resolver os problemas da vida, a gente não come... só que não funciona assim na vida real. Né? A gente se recompensa com a comida, né? E aí Você se dá o direito, né? E aí a gente vai entrar, né? É importante a gente entender, um dos primeiros passos que a gente trabalha com o paciente na psicoterapia cognitivo-comportamental é ele aprender a diferenciar fome emocional, fome fisiológica. Sim, até mesmo para ele, se ele estiver vamos usar assim, né? Frequentando um nutricionista, para ele saber que realmente ele precisa fazer aquela dieta. Exatamente. Que ele precisa se alimentar, né? Ele aprender a alimentar a fome fisiológica. Sim. Né? Qual que é a dificuldade das pessoas fazerem dieta? São as compulsões. E aí a gente vai entrar na fome emocional, que é o que a gente chama... Hoje em dia, né, a mídia, o Instagram, o TikTok, traz muita informação bacana. Mas às vezes as pessoas consomem e não sabem interpretar. O que eu tenho visto, Lê, no Instagram ultimamente, é que tudo que se traz no Instagram é venda. Exatamente. Nada é para o seu... Eles usam uma isca para que você, com uma isca de verdade ali, só que o restante todo, cara, é tudo venda. Nada, eles criam, né? Eles lançam um produto, um problema. Exatamente, eles lançam, criam. E imagina quando a gente fala de obesidade. Não precisa nem usar esse termo, né? A gente não precisa falar de obesidade. Basta a gente falar de estereótipo de corpo. Sim. Né? As pessoas, hoje em dia a mulher ela não precisa estar obesa para ela ter um problema com o corpo. Basta ela não tá trincada. Basta ela não ter uma perna marcada, um abdômen seco, ela já através das mídias já vai identificar como um problema com o peso. Sim, exatamente. Né? Então, quando a gente entra nessa questão do o que seria, né? O que eu quero abordar agora é quando a gente entra na terminologia ruído alimentar. O que seria isso? Ruído alimentar é o pensamento disfuncional relacionado à comida. Então, por exemplo, um exemplo de ruído alimentar. Tive um dia ruim. Não gosto de onde eu trabalho, é um ambiente tóxico, é um ambiente de pessoas pesadas. De pessoas magras e definidas e bonitas. E aí eu chego na minha casa e assim, aquele desconforto emocional que eu sinto, aquela angústia de estar trabalhando num lugar que eu não queria estar trabalhando, se transforma em um pensamento automático assim, eu mereço comer um doce. Sim. Tá, e inevitavelmente você foi aprendendo ao longo da vida a associar a comida boa com alívio, com recompensa. Sim. E isso acontece constantemente na nossa vida, né? Você teve um problema no banco, um dia, sei lá, clonaram seu cartão. Nossa, que dia horrível. Hoje eu mereço comer uma pizza. Tomar uma cervejinha. Hoje eu mereço tomar uma cerveja. Eu bato muito isso na questão da bebida, porque quando o bariátrico ele tem uma fuga para a bebida. Exatamente, porque ele não consegue mais comer. Então muitos amigos meus que estão tomando, que fazendo uso, né, de desherbatida, eles vão muito para a bebida. Exatamente, porque ele já não tem mais aquele prazer associado ao alimento. Então ele vai recorrer a outro prazer. Então, assim, ruído alimentar, né? Como desconstruir essa verdade? Porque a caneta, ela não vai desconstruir essa verdade. E aí a pessoa vai deprimir. Porque ela vai ter o dia horrível,
ela vai tentar usar a válvula de escape que ela usava antes, que era, mereço a pizza, só que ela não vai ter a vontade da pizza. E até o próprio sabor acaba Exatamente, mudando. porque a gente tem a mudança do paladar. Sim. E aí, como que emocionalmente ela vai resolver esse ruído? Aí, às vezes, ela vai pra bebida, às vezes ela vai deprimir. Ou ela vai empurrar a comida mesmo para ver se... E vai passar mal. Então, assim, a terapia, essa é uma das partes que a terapia associa ao uso da caneta. Ela vai educar o paciente a perceber que era uma fome emocional, que isso é um ruído aprendido, e vai dar ferramentas para ele interromper essa crença, esse aprendizado que ele teve cognitivo. Sim. Então, como, né? Um exemplo, fazendo o paciente ter debates socráticos. Então, mas comer este alimento vai me trazer um novo emprego? Porque se o meu problema é a angústia do trabalho, como eu soluciono isso? Eu soluciono procurando um novo emprego, eu soluciono resolvendo o problema que eu estou tendo com tal pessoa, e a caneta não vai resolver isso. E as pessoas, elas chegam até você já sabendo essa causa, ou as pessoas simplesmente chegam por estão deprimidas e ponto, acabou? Na maioria das a gente tem dois grandes grupos, assim. Tem as pessoas que já vêm com um diagnóstico ou de uma crise de ansiedade, já vem tropeçando ou ali, de um estado depressivo, mas às vezes nunca foi esmiuçado isso para relacionar com o corpo, com o alimento. Acho que 80% vem assim. Sim. Então, por exemplo... Não vem porque tomou a caneta e ficou depressivo e foi lá. Entendi. Não. E uma coisa também que agora, como a gente já tem um certo tempo do uso da caneta, a gente já está começando, igual a cirurgia bariátrica, a ver os pós. Não é comum a gente ver pessoas já que fizeram bariátrica voltando a engordar? Sim. Porque a gente já tem mais ou menos aí 2 décadas já de que a cirurgia foi implantada. Sim. Então a gente já consegue ver a população pós. Isso a gente já vê na caneta. O desespero das pessoas. Terminei meu tratamento, cheguei onde eu queria, me mantive ali uns 3, 6 meses, comecei a engordar de novo. Toma a caneta de novo. Exatamente. Só que a segunda vez que o paciente faz uso da caneta, ele não tem mais a mesma esperança da primeira vez. Porque a primeira vez ele acha que é um passo milagroso, não vai voltar a falhar. Sim. Na segunda, não. Pois é. Por mais que essas substâncias que estão vindo agora, retratutida e enfim, outras, mas elas mudam muito. Eu vou usar um termo aqui, melhoram. É uma versão turbo. Só que não é tudo isso, não. É aqueles 10, 15% a mais somente. Porque trata a causa fisiológica e que vai dar a possibilidade do paciente tratar a causa emocional. É por isso que é tão importante ele entender que é um sintoma. É uma ferramenta maravilhosa, assim. Tipo, antigamente eu via paciente sofrendo e às vezes você tá com... O paciente que tem problema com peso é um paciente muito difícil. Porque Sim. Às vezes a gente se sente muito com as mãos atadas. Eu acho que a nutricionista deve passar por isso, porque você acompanha o sofrimento. Você vê que a pessoa quer muito, que ela está se esforçando, que ela já tentou de tudo, e você sofre junto com o paciente. O que a gente vê é aquele programinha dos quilos mortais, né? É o desespero. Que a pessoa pesa, sei lá quantos quilos, e ela fala, nossa, eu tô fazendo certo, mas às vezes ela diminui um hambúrguer no mês todo. E pra ela já é muito. E você já pensou o sofrimento? E é difícil. A gente, né? Estamos magros, a gente está no peso ideal. Você já pensou que a gente tem noção de como vai ser demorado um paciente com uma mulher com 120 quilos? Olha como vai ser sofrido até ela se ver assim. A gente sabe que não vai ser assim. Ela vai ter etapas, ela vai ter que durante 1 ou 2 anos abrir mão de
comer, ela vai ter que ir pra academia mesmo vendo o corpo dela não tá bonito. Se comparando muito com outras pessoas. O corpo vai ficar primeiro feio, depois que ele vai ficar bonito. Então, assim, olha quanta etapa. E esse uso dessas canetas tem alguma correlação? A gente escuta muito falar hoje em dia, eu até usar isso como, né, Gu? Aproveitar um corte aí, né? Mas usar isso com suicídio. Tem alguma coisa do tipo assim? Porque hoje em dia as pessoas estão muito depressivas. Sim. E isso, o que eu vejo também são pessoas tomando a dose, pegando uma dose muito como é alta. fácil de comprar, de tomar dose alta, e cara, o cara fica zuretinho. A gente tem que pensar assim, tudo que agride o corpo é um autossuicídio. Então, na psicologia, a gente olha assim, por exemplo, uma pessoa fumante em excesso é um suicídio velado. Uma pessoa que usa anabolizantes sem estar indicada, sem estar... é um suicídio velado. A pessoa que come compulsivamente é um suicídio velado. Então, assim, a gente está entrando em uma fase onde as pessoas estão muito adoecidas emocionalmente. E não melhora, né? Só cresce, né? Só cresce porque a gente vem de uma geração onde a gente aprendeu assim, engole o choro e continua. O seu problema, ele não vai ser maior que o meu problema. A gente vive numa fase onde não se existe empatia, se existe comparação. Então as pessoas normalizaram adoecer. Então a depressão, ela não tem mais espaço. A pessoa, ela tá sofrendo, mas ela vai continuar. Vamos dizer que a depressão tá sendo normal, né? As pessoas normalizaram a depressão. Então, assim, a caneta, né, voltando pro nosso tema, tem a ver porque, assim, tá tudo ruim, mas me falaram que isso vai fazer melhorar. Então vamos até o fim. Entendi. Eu não tenho medo. A gente tá numa era, assim, que as pessoas, elas vão não têm mais... Vão pagar pra ver. Elas distorceram o conceito do que é viver o dia. O conceito de viver o dia não é viver o dia e... Vamos usar um termo, meter o louco. Não, é viver o dia com consciência, né? Sim. Só que para viver o dia com consciência é preciso ter saúde emocional. Sim. A gente só consegue viver o dia se a gente tiver saúde emocional. Sim, exatamente. Por mais magro ou definido que esteja... Isso não é sinônimo, é uma máscara, né? Sim. As pessoas, elas têm esse falso perfil, esse falso personagem de que se você estiver bonito, você vai ser mais feliz, você vai ser mais aceito, você vai ser mais popular. E não é verdade, né? Sim. Não é verdade. Então, hoje em dia, o peso da imagem é muito grande. E isso é tratável, isso tem solução. Sim. Isso varia de pessoa para pessoa, quanto tempo. Eu já estou colocando isso porque as pessoas, como você mesmo disse, são muito imediatistas. Exatamente. Isso demora, isso não demora. Isso tem tratamento, né? Só que a gente tem que pensar numa reestruturação. Então a pessoa, ela tem que entender, a terapia vai ajudar ela. A terapia comportamental, ela começa trabalhando, eu falo que para os pacientes que a gente trabalha como se fosse uma cebola. Sim. Imagina as capas, as camadinhas. Sim. Então a gente começa aqui fora, que no meu caso, né, quando a gente pensa em transtorno alimentar e imagem, é como a pessoa se vê. É o transtorno em si, de como ela se vê, do que ela busca, do emagrecimento, é a camadinha da cebola por fora. Sim. E a gente vai entrando até entender de onde vêm essas crenças, né? Por que ela tem essa necessidade da aceitação externa? Por que ela sempre tem que na vida dar certo? Porque muitas vezes lá atrás ela foi a criança que só recebeu atenção tendo a validação dos pais. Por ser a filha perfeita, por ser a filha que só dava orgulho. E ela cresce com essa validação. Ela vai ser o adulto rígido, o adulto que é perfeccionista,
que nunca acha que tá bom. E você já pensou, você viver uma vida sempre achando que nada do que você faz é o suficiente? É uma tortura, né? É uma angústia. Aí o que acontece? Depressão. E aí faz uso errado disso, sem indicação. Exatamente. Né? E hoje a gente vive uma situação onde as pessoas... isso como um alerta mesmo, então. Exatamente, é um alerta. Né? A gente tem que procurar usar os recursos que a ciência traz pra gente de maneira a melhorar a vida. Entendi. Então a gente pode dizer que o uso indiscriminado disso causa sim depressão. Causa. Assim como um dia lá atrás foi o uso da anfetamina para emagrecer, assim como um dia lá atrás foi o uso. A gente teve várias fases quando a gente pensa em corpo. Assim como é com suplemento também. Também. Uma época era só o BCA, depois só o Animal Pack, só a efedrina, só o Jack 3D. Exatamente. Agora, essa de emagrecimento, gente, eu nunca vi um negócio na minha vida. Porque traz resultado. E rápido, é isso que a gente não pode deixar distorcer. Traz resultado. Não é de mentira, não. O negócio funciona, né? A gente tem que, na verdade, levar informação. Traz resultado, é uma coisa muito que pode ser uma ferramenta excelente, que aquele paciente, igual eu falei, que a gente não sabia mais o que fazer com ele, né? Que a gente estava de mãos atadas, meu Deus do céu, como que eu ajudo essa pessoa? Já mudou a Nutri, já fez uma abordagem mais humanista. Já pagou um personal. Tá no personal, tá na terapia, comprou suplemento, tá dormindo bem, mas... E aí, a pessoa não reage, ela não sai do platô. A caneta é uma excelente ferramenta. Sim. Né? Vai ajudar a mudar o paladar, vai ajudar a ver um resultado rápido para voltar a ter uma motivação, só que desde que isso esteja em um contexto. Que ele entenda, que esse paciente entenda o que é a fome dele emocional, quais são os gatilhos que ele usa disso como um sintoma, né? Que ele entenda o que é o ruído alimentar, porque isso não tem cura. Dura isso. A pessoa que teve um problema relacionado ao alimento, ela sempre vai ter esse fantasma na cabeça. Eu até brinco com você, né? Que o gordinho não tem paz. Não tem paz, o gordinho sofre sempre. Cabeça de gordo é triste. Exatamente. Mas assim, ele precisa entender como que a gente vence o inimigo se a gente não entende como ele age. E eu digo por mim, eu às vezes quando eu tô com algum problema, eu me fecho. Exatamente. Então eu não consigo resolver nada sozinho. E tenho aprendido muito isso, a procurar ajuda. Exatamente. Independente de quem seja, mas procurar ajuda. Lógico, né, que a gente tem que filtrar as coisas e tudo. Mas, cara, se você não tiver ajuda, você tá morto. A terapia, ela é um espaço não só de acolhimento. As pessoas acham que ir na terapia é ir falar mal dos outros, ou culpar o pai e a mãe. Ou contar a historinha e ir embora. Desabafar. A terapia, na verdade, ela é esse lugar onde você joga tudo e você consegue reorganizar. Né? Eu costumo usar uma metáfora com os meus pacientes que eu falo que a terapia é você conversar com um espelho. A psicóloga, ela tem que ser um espelho. É por isso que é diferente de conversar com um amigo. Que o amigo vai falar o que você quer ouvir, né? O amigo, como ele gosta de você. E outra, ele vai usar a métrica da vida dele. Porque ele tem valores, ele vai medir a sua história com a régua dele. Na terapia, não, o espelho ele reflete você. Só que reflete muitas vezes aquilo que você não estava conseguindo ver. Sim. Então você vai ter a autonomia de resolver a sua vida, né? Então é muito importante toda essa equipe multidisciplinar da Nutri, do médico, do endócrino, a suplementação que hoje melhora a qualidade do sono, né? A gente tem várias ferramentas hoje, né? Que antigamente não tinha. É isso que eu digo pra você com relação ao Instagram. O Instagram, ele vem, joga uma isca, só que as pessoas, elas não querem tratar, na verdade, o que a pessoa vem sofrendo com a caneta. Ela quer usar isso para vender mais essa suplementada, mais a consulta, mais o tratamento estético. Ou seja... E isso é tão sofrido, né? Porque pensa...
vende esperança, né? Então, elas me mexem com o negócio das pessoas porque é um sintoma, é uma doença. Você já pensou como fica a cabeça dessa pessoa que já não acreditava mais em nada? Ela acha que, assim, a vida dela vai se resolver se ela usar a caneta. Que ela vai arrumar um namorado, que ela vai melhorar o emprego, que ela vai ter mais confiança, que ela vai... E aí ela consegue tudo isso porque ela emagrece, mas aí ela perde. E aí ela acha que ela falhou, ela não entende que ela tem um problema. E aí ela deprime. Ou às vezes ela até consegue, como você mesmo disse, só que ela passa a não curtir isso, a não viver isso. O que eu vejo, assim, eu acompanhei recentemente um caso de uma paciente que estava com muito medo de começar. Mas ela não tinha medo da medicação, ela não tinha medo, sei lá, da questão financeira, do que ela ia gastar. Ela tinha medo disso ser a última chance e ela falhar. Olha só que interessante. Porque ela já falhou várias vezes na vida. Você nunca vai pegar uma pessoa gordinha que nunca tentou nada. Ela traz cicatrizes, né? Sim. E aí isso mexe ainda mais com o emocional. Então, eu espero que, né, essa conversa ajude as pessoas a entenderem que a gente tem sim que usar dos recursos que a ciência traz. Sim. É algo revolucionário, mas tem que fazer certo. Fazendo até um adendo ali, esses produtos novos, eu sei que nem no Mounjaro, no caso, né, tem um estudo tão completo já, mas e nessas novas? Porque a gente nem estudou a tisarepatina, já tá vindo caminhão de outras. Isso a gente vai saber... Os estudos acompanham, mas assim, a gente vai ver na prática exatamente com as falhas. É no campo de guerra. É no campo de guerra. Não tem muito... O que as pessoas precisam levar desse programa hoje que a gente está trazendo novas informações pode ser diferente, é possível, mas não esconda a causa. Se você tem um problema relacionado a algo na sua vida que você não tem controle, seja isso um alimento, uma bebida, um vício, um comportamento compulsivo, esse comportamento apareceu porque é um sintoma. Sim. E a gente não tem que pensar no remédio, a gente tem que pensar na causa. Porque senão você vai ganhar 2 problemas, né? Exatamente. Ou a terapia pode ajudar nesse sentido. Ou até 3, no caso, se a pessoa não obter resultado, como a sua paciente disse. Exatamente. E tem pacientes que têm conseguido, até para a gente estar formalizando aqui, a porcentagem disso é quando a pessoa procura ajuda, elas conseguem. Sim. É palpável isso? Porque às vezes quem estiver ouvindo isso aqui, às vezes fala, mas é tão difícil, eu vou ter que pagar a terapia, eu vou ter que pagar o Mounjaro. Porque é um processo, né? Até a gente chegar na caneta, o paciente ele já ressignificou a atividade física, ele já ressignificou não ter medo do alimento, ele já ressignificou que a nutricionista não é alguém que vai ditar leis para ele do que ele tem que fazer, é uma amiga que vai ajudar ele com o que ele tem dificuldade, porque todo mundo mente pra Nutri. As pessoas têm medo. Né? E é uma das coisas que a gente trabalha em terapia. Ela é a pessoa que tem que ser sua amiga. Se você não falar a verdade pra ela e onde está falhando, ela vai saber como que ela vai te ajudar? Ela vai se boicotar sozinha. Ela só vai te passar um plano alimentar. Plano alimentar você pega na internet. Você não precisa de plano alimentar. Você precisa de uma confidente que você não tenha vergonha de falar onde está falhando. Sim. Esse é o papel da Nutri. É uma pessoa real. Então, quando o paciente vai por esses passos e entra com a caneta, 100% de garantia dele ter resultado, dele não voltar a falhar, dele continuar trabalhando isso em terapia e modificar o que era um sintoma. E o alimento voltar a ser só alimento que só nutre. Isso. É isso. Bom, mais uma vez a gente está trazendo um pouquinho mais de informações para vocês. Quem tiver interesse, gente, procura ler. A gente vai estar no Instagram, a gente vai estar divulgando o Instagram dela, tanto no nosso próprio, no meu pessoal, no Instagram da loja e assim por diante. Os contatos já vão estar tudo aqui embaixo também.
Então, gente, obrigado. Lê, Deus te abençoe mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Espero que esse vídeo chegue a todo mundo que precisa. Obrigada.